Imagina um relatório de um denunciante, sabe? Um clássico whistleblower, que de repente chega na mesa da diretoria. Uhum. Só que, e aqui está o detalhe, esse documento não está ameaçando a organização com, sei lá, multas milionárias, ou investigações do governo, ou queda na bolsa de valores. Não, de jeito nenhum. A escala é outra. Exato. Ele está ameaçando a liderança com um julgamento eterno. E é exatamente sobre esse tipo de documento que o nosso estudo profundo de hoje vai focar. É um material bem intenso. Muito. A gente tem em mãos um manifesto incendiário chamado A Espada do Juízo contra a Acepção de Pessoas, e foi escrito pelo presbítero Marcos Benedito. E olha, é um texto que não pede licença para entrar, sabe? Ele já chega chutando a porta. Com certeza. O autor usa umas narrativas de textos bíblicos antidíssimos para laçar uma crítica feroz contra as estruturas institucionais modernas dentro das igrejas de hoje. Sim, a missão da nossa análise de hoje é justamente destrinchar os argumentos desse autor. A gente quer entender como ele conecta um passado tão distante com o presente, para exigir uma mudança radical de postura. Ele foca muito em expor aquelas práticas que corroem o sistema de dentro para fora, tipo favoritismo, nepotismo e, claro, a famosa formação de panelinhas de poder, né? Pois é. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, é muito importante deixar algo bem claro para quem está escutando a gente. Uhum, fundamental. O nosso papel aqui não é endossar ou tomar partido nas visões religiosas que o texto apresenta. A gente também não está validando as críticas institucionais que ele faz. Exato, nós somos puramente analistas aqui. A ideia é observar as ideias, a retórica, a lógica interna dessa denúncia de forma imparcial. Então, vamos desempacotar isso tudo. O que me chama a atenção logo de cara é que para falar de um problema de hoje, o autor não usa um exemplo de hoje. Não mesmo. Ele puxa a gente lá pro passado. Sim, séculos para o passado. Muito antes da época do profeta Ezequiel, ele vai direto para o antigo altar em Siló. Mas, estrategicamente falando, por que começar com a história do sumo sacerdote Eli? É uma ótima pergunta. Tem algo nesse precedente histórico que é tão crucial assim para a fundação do argumento dele? Tem tudo a ver. A história de Eli funciona como a jurisprudência perfeita para o caso que ele quer montar. Sabe, pensa no contexto da época. Tá, manda lá. Ele não era um líder religioso comum. Ele era a figura central de autoridade em Israel. E ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que essencialmente nasceram lá no topo da pirâmide. Os herdeiros da instituição. Exatamente. Eles tinham acesso total e irrestrito ao tabernáculo, que era tipo o centro neurálgico da operação toda. E o mais importante, eles tinham acesso ao Santo dos Santos. E só para contextualizar, caso alguém que nos escuta não esteja tão familiarizado, o Santo dos Santos não era só uma sala restrita ou uma área VIP, certo? Nossa, longe disso mesmo. Naquela estrutura, era o local que representava a presença literal e absoluta de Deus na Terra. Caramba! Em termos de poder, se você cometesse um delito ali dentro, seria o equivalente a invadir o cofre central de um banco federal com todas as câmeras ligadas enquanto o presidente está assistindo tudo ao vivo. É um nível absurdo de audácia. E foi exatamente nesse nível que os filhos de Eli operaram. O texto diz que eles extorquiam as pessoas, tomavam à força a melhor parte das ofertas antes dos ritos sagrados e ainda cometiam abusos com as mulheres que serviam na porta do santuário. Eles transformaram o centro espiritual de uma nação inteira no esquema de gratificação pessoal. Um negócio particular, basicamente. É, a corrupção no nível máximo. Mas a lente do autor não parece estar focada só nos crimes dos filhos, né? O foco da denúncia cai de forma muito mais pesada sobre o pai, o líder de tudo. Sim, o que é fascinante aqui é que esse é o grande ponto de virada da narrativa. Ele sabia de absolutamente tudo o que estava rolando. Ele sabia. Sabia, e a reação dele foi incrivelmente fraca. Ele deu uma bronquinha leve, uma repreensão sem nenhuma consequência prática. Tipo meninos, não façam mais isso. Exatamente. Ele não afastou os 2 do cargo, não removeu eles do altar, ele priorizou manter a paz ali na panelinha familiar dele, em vez de proteger a integridade do sistema inteiro. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui rapidinho. Vá em frente. Ele não roubou as ofertas.
ele não cometeu os abusos. Tipo, trazendo para uma analogia secular do mundo dos negócios, é muito comum a gente ver CEOs que fecham os olhos para executivos tóxicos só porque eles trazem muito lucro, ou porque são da família, né? Acontece muito. É moralmente questionável, sim, sem dúvida, mas o autor está realmente argumentando que a cumplicidade passiva de Eli, o simples fato dele não ter demitido os filhos, é tratada como um erro tão grave e punível quanto os atos de corrupção dos filhos. Ele não só argumenta isso, como o próprio texto original prova isso pelo desfecho da história. Sério. O julgamento que cai sobre Eli é brutal. Deus sentenciou o corte da linhagem dele com uma justificativa bem específica. Porquanto honraste teus filhos mais do que a mim. Uau, então o autor está mostrando que numa posição de liderança, omissão não é só fraqueza, é um endosso oficial. Perfeito, é isso aí. Ao não agir, o Eli virou tipo fiador daquela corrupção toda. E as consequências foram o colapso total do sistema. No mesmo dia, os filhos morreram na batalha, a Arca da Aliança foi roubada, que era o símbolo máximo da presença divina, e o Eli caiu morto quando recebeu a notícia. Nossa, o sistema desmoronou completamente por dentro antes de ser destruído por fora. É um precedente assustador. Muito. E, tendo estabelecido essa base toda de que a negligência lá atrás causou uma catástrofe, o texto faz uma ponte direta para o presente, né? Ele basicamente pergunta, e hoje, o que mudou? Sim, ele mapeia esse desastre antigo direto para a rotina de hoje. Ele diz que o espírito de acepção de pessoas continua super vivo. Acepção de pessoas seria o favoritismo, certo? Isso, favoritismo, parcialidade. Ele fala que isso não morreu lá com Elial, só trocou de roupa. E ele ilustra isso criando um contraste entre dois perfis de pessoas dentro da igreja. Aquele contraste entre a engrenagem invisível e os exaltados. Exato. De um lado, a gente tem aquele servo invisibilizado, a pessoa que chega cedo, que limpa o templo, ora, ensina as crianças. Faz o trabalho duro. E o texto diz que essa pessoa tem chamado e unção comprovada, né? O que significa que ela tem a competência real para a coisa. Sim, mas ela fica à margem. Sabe por quê? Por falta de contato. Exatamente. Porque não tem o sobrenome certo, não é parente do pastor, não frequenta as reuniões fechadas da liderança. É excluída porque falta rede de relacionamentos. Cidadãos de segunda classe na própria casa. E do outro lado, a gente tem os que são exaltados. Pessoas que são promovidas simplesmente por causa do dinheiro que injetam lá dentro, ou pela aparência, ou pelo título, tipo, o doutor fulano, ou empresário cicrano. É aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque quando a gente olha para essa dinâmica descrita, de privilegiar contatos, dinheiro e status, soa exatamente como uma cultura secular de networking nas corporações. Totalmente. Aquele famoso, o que importa não é o que você sabe, mas quem você conhece. Aí eu te pergunto, o autor sugere que a natureza humana inevitavelmente cria essas hierarquias, mesmo em espaços que deveriam ser puramente sagrados e baseados no mérito espiritual? Olha, esse é o grande conflito do argumento dele. Ele entende que a sociologia humana funciona assim, mas ele exige que isso seja quebrado ali dentro. Ele quer que a instituição lute ativamente contra a natureza humana. Sim, porque a premissa dele é que a igreja não é um clube corporativo. Quando a liderança forma essas panelinhas, ela está falhando no mesmo teste do Eli. Mas, para exigir uma mudança tão contra a nossa natureza humana, de buscar segurança nos amigos mais próximos, ele precisa de uma base legal muito sólida, né? Com certeza. Ele não pode só dizer, a panelinha é feio. Ele tem que provar que é uma violação sistêmica das regras do lugar. E é aí que entra a refutação teológica. Exato. Ele vai direto no código de leis deles, a Bíblia. Ele cita Tiago 2, verso 1 e verso 9, que diz categoricamente que fazer acepção de pessoas é pecado e transgressão da lei. Direto ao ponto. E ele menciona Romanos também, não é? Sim, Romanos 2, verso 11, Deus não faz acepção de pessoas. Mas o centro do argumento dele é construído sobre o modelo do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12. O conceito da igreja como corpo de Cristo. Isso, um só corpo com muitos membros, mas dispostos pelo próprio Deus.
O autor bate muito na tecla de que na igreja não existe alguém mais igual que o outro, nem oportunidade só para quem está no grupinho fechado. Porque é o Espírito Santo quem distribui os dons, não um comitê de liderança. Exatamente. O critério deveria ser caráter e unção, ponto final. Os mais humildes têm que ser tão honrados quanto os que estão no palco. Pensando nessa analogia do corpo de Cristo, é como um ecossistema biológico, sabe? Se você só valoriza o que é visível e arranca os micro-organismos invisíveis, a floresta inteira entra em colapso. É uma ótima forma de ver isso. E isso levanta uma questão bem crítica para mim. O autor está insinuando que as lideranças modernas, ao formarem essas panelinhas, estão, na verdade, tentando usurpar uma autoridade que pertence exclusivamente ao divino. Como assim? Tipo, eles estão decidindo por conta própria quem recebe as oportunidades, demitindo o Espírito Santo e assumindo o RH da empresa. Nossa, sim. Se você seguir a lógica do texto até o fim, é exatamente essa a insinuação. Caramba! Eles param de ser representantes e passam a atuar como donos do lugar, administrando o sagrado com regras totalmente seculares. E isso explica a mudança absurda de tom na última parte do texto. A gente estava numa análise estrutural, falando sobre o corpo e tal, e de repente o clima fica muito pesado. Sombrio mesmo. Muda demais. Se conectarmos isso a um contexto mais amplo, ele está usando uma linguagem puramente profética e de ultimato ali. Sim, ele não propõe uma consultoria amigável para melhorar a cultura da empresa. Ele traz a imagem da espada. A espada de Ezequiel 21, o presbítero Marcos Benedito alerta que o Senhor está olhando para essas igrejas hoje e que essa espada continua desembainhada. Desembainhada. Não é tipo, olha, a espada está guardada e pode sair. Ela já está pronta para o corte. E ele lembra que o juízo começa pela casa de Deus, né? Exato, citando 1 Pedro 4. E ele vai além, citando a ordem de Ezequiel para que haja um gemido de arrependimento sincero, com o coração partido e com amarga tristeza. Uma tristeza amarga. Ele está clamando pela morte do favoritismo, o fim absoluto das panelinhas e a ressurreição da verdadeira igualdade. Senão, o erro de Eli vai se repetir. Mas por que o autor escolhe finalizar com uma imagem tão assustadora? Uma espada desembainhada e um coração partido. Será que ele acredita que o sistema está tão corrompido que uma mensagem gentil de reforma não faria nem cócegas? Eu diria que sim. Na dinâmica do poder, quando o sistema se forma ao redor de panelinhas, quem tem o poder para mudar as regras é exatamente quem mais se beneficia delas. É uma paralisia. Uma paralisia total. Então ele usa essa figura drástica porque sabe que reformas suaves não quebram redes de privilégio. Ou a liderança quebra o próprio orgulho e desmonta isso por dentro, ou o sistema vai desmoronar de fora para dentro. Então, o que tudo isso significa, afinal? A gente fez uma jornada longa aqui hoje. Sim, fomos longe. Passamos por essa dura realidade moderna de pessoas sendo tratadas como cidadãos de segunda classe pelas panelinhas. Exploramos aquela visão teológica do corpo onde todos são iguais e terminamos com esse alerta seríssimo sobre juízo e o arrependimento. E por que quem acompanha a gente hoje deveria se importar com isso tudo? Independentemente das crenças pessoais de quem está escutando, esse texto é um estudo de caso muito fascinante sobre dinâmicas de poder. Sem dúvida. Ele mostra como textos antiguíssimos são ativamente mobilizados hoje para desafiar estruturas institucionais modernas, exigindo que a retórica da igualdade vire prática real. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para a nossa audiência refletir. Pensa o seguinte: se uma instituição que hoje se apoia totalmente em redes de contatos humanos, títulos, status e nomes de peso, Certo. se ela fosse, de repente, do dia para a noite, despojada de tudo isso para erradicar o favoritismo, como ela passaria a funcionar no dia a dia? É uma excelente pergunta. Seria possível organizar milhares de pessoas sem nenhuma hierarquia humana, baseando tudo puramente na observação de características invisíveis como caráter e unção? É difícil até de imaginar. Fica aí o questionamento sobre como seria, na prática brutal do mundo real, construir uma comunidade onde absolutamente ninguém é mais igual que o outro.